Leitura do livro de Jó. Podem-se pôr de pé. Jó tomou a palavra e disse: realmente vós sois a voz do povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho inteligência. Eu não sou inferior a vós. Quem ignora tudo isso? Mas o homem torna-se a irrisão do seu amigo quando invoca a Deus para ter a resposta. Zombam do justo íntegro. No infortúnio, o desprezo, dizem os que estão felizes, um golpe a mais para quem titubeia. Nas tendas dos ladrões reina a paz e estão seguros os que desafiam a Deus, pensando que o têm na mão. Pergunta, pois, ao gado, e o gado ensinar-te-á. As aves do céu informar-te-ão. Fala à terra, e ela te dará lições. Os peixes dos mares te hão de narrar. Quem não haveria de reconhecer que tudo isso é obra da mão de Deus? Em sua mão está a alma de todo o ser vivo, e o espírito de todo o homem carnal não distingue o ouvido as palavras, e não saboreia o paladar os manjares? Está nas venerandas cãs a sabedoria e o entendimento com os anciãos. Mas ele possui sabedoria e poder. Dele é o conselho, dele é o discernimento. O que ele destrói, ninguém o reconstrói. Se ele aprisionar, não haverá escapatória. Se retiver a chuva, então virá a seca. Se soltar, inundar-se-á a terra. Ele possui o vigor e a sagacidade. Com ele estão o enganado e aquele que engana. Torna estúpidos os conselheiros da terra e fere os juízes com loucura. Desamarra o cinturão dos reis e cinge-o com uma simples corda. Faz andar descalços os sacerdotes e lança por terra os poderes estabelecidos. Tira a palavra aos confiantes. Priva de sensatez os anciãos. Derrama o desprezo sobre os nobres e afrouxa o cinturão dos fortes. Desvela o que há de mais recôndito nas trevas e traz à luz as sombras espessas. Engrandece as nações e arruína-as, expande povos e depois os suprime. Tira o espírito dos chefes do povo de um país e deixa-os errar num deserto sem estradas, cambalear nas trevas sem luz e a titubear como um bêbado. Tudo isso, pois meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e também entenderam. O que vós sabeis, eu também sei. E não sou em nada inferior a vós. Mas é a Shaddai a quem eu falo. A Deus eu quero apresentar as minhas queixas. Vós não sois senão uns embusteiros. Vós todos sois meros charlatães. Quem, portanto, vos imporá silêncio? A única sabedoria que vos convém, por favor, escutai os meus argumentos. Atendei às razões dos meus lábios. É para Deus que proferis palavras injustas. Para Ele, esses propósitos mentirosos? Tomais assim o seu partido? É para Deus que pleiteais? Que tal se Ele vos examinasse? Ireis abusar dele como se abusa também de um homem? Ele vos infligirá severa reprimenda, se fordes parciais às escondidas. Não vos atemorizará a sua majestade? Não desce sobre vós o seu terror? Vossas lições aprendidas são cinzas,
vossas defesas são defesas de barro. Silenciei agora, sou quem fala. Venha o que vier. Porém a minha carne entre os meus dentes, levarei as minhas mãos a minha vida. Levarei nas mãos minha vida. Ele pode me matar, mas não tenho outra esperança. Se não defender diante dele a minha conduta, isso já seria, pois, a minha salvação. Pois o ímpio não ousaria comparecer diante dele. Escutai, ora escutai as minhas palavras, dai ouvidos ao que eu vou declarar. Eis que procederei com justiça, e sei que eu sou inocente. Quem quer disputar comigo? De antemão estou pronto para calar-me e também para morrer. Fazei-me apenas 2 concessões, e não me esconderei de tua presença. Afasta de mim a tua mão, e não me amedrontes com o teu terror. Depois me acusarás, e eu te responderei. Ou falarei eu, e tu me replicarás. Quantos são os meus pecados, e quais são as minhas culpas? Prova meus delitos e pecados, porque ocultas de mim a tua face e me tratas como um teu inimigo. Queres então assustar uma folha levada pelo vento e perseguir a palha seca? Pois rediges contra mim sentenças amargas, obrigas-me a assumir os pecados da minha juventude e prendes meus pés ao cepo. Vigias todos os meus passos, examinas as minhas pegadas. O homem consome-se como a madeira apodrecida, como veste ruída pela traça. O homem nascido de mulher tem uma vida curta e cheia de tormentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a resposta, primeira parte, da resposta que Jó oferece ao seu amigo Sofar de Naamate. Para vos lembrar da acusação dele, chamou-lhe falador. Lembram-se? Chamou-lhe homem de vã linguagem. Disse que ele era um homem que tinha feito muito mal. Disse que em sua casa o mal estava encoberto, que nas suas tendas havia dívidas de seus filhos. Por isso pagava o mal que tinha feito. Nós sabemos que não é assim. Mas eles não sabem que não é assim. Então julgam conforme a sabedoria deste mundo. E a oração que o nosso querido Jó, bem-aventurado Jó, oferece aos seus amigos não é uma oração para eles, na realidade. Lembrai-vos que ele diz sempre que não é para eles que fala. Eu não falo para vocês. Eu falo para Deus. Por isso, se vocês estão a responder-me, vocês ainda estão a bater mais naquele que já está no chão. Vocês são os amigos que vêm enterrar aquele que ainda está vivo. Que raça de amigos sois vós? Pois calai-vos e deixai-me falar. Deixem-me falar, porque não é contra vós que eu estou a falar. E lembram-vos, amigos, algo muito importante. Aquilo que vocês todos sabem, eu também sei. E por saber aquilo que vocês sabem, tenho 2 perguntas a fazer a Deus. E Ele só faz 2 perguntas a Deus. Não sei se vos lembrais, mas as perguntas são estas. São estas aqui. Onde está? Ora. Quantos são os meus pecados e as minhas culpas? Faz 2 perguntas. Só. Capítulo 13, versículo 23 do livro de Jó. Não há mais nenhuma pergunta. São 2 perguntas. Quantos são e quais são? Porque ele não sabe. E por não saber, ergue a voz a Deus. Eu não sei porque é que sofro isto. Pois dizem. E Jó aborda 3 coisas muito importantes. 3 coisas, irmãos. Justiça, sucesso e tempo. Justiça, sucesso e tempo. São 3 temas que eu gostava de fazer uma pergunta.
trago-vos ao tribunal da vossa moralidade um caso, pois sejam vocês os juízes deste caso. Pois um homem matou uma mulher, maltratou uma criança, deixando-a quase morta. Qual é a justiça a ser feita? E o homem saiu sem uma opinião. Qual é a justiça a ser feita? Está aberta a sessão. A justiça seria tratada, se calhar. Pois, não sei. Eu sei condenado, acho. Como? Com a prisão. Vontade de afiar delas mais. Cortar as delas. Joana é original. Cortar as delas Tem poucas mergulhas. é bem pensado, Joana. Tu, meu Deus. Assim. Deus meu Senhor é que devia dar o castigo. Se ele merecia bem. Se fez mal, quem sabe nós para julgar. Como é que era a sentença? Teus cabelos brancos já te deixam dar uma boa sentença a isso. Os cabelos brancos não falam. Deixa-me pagar a cara. Jacinta. Vai inventar as coisas. Acho que isto faz mal aos outros e todos cheios de lágrimas. Deixem-me ver. Os nossos, o que a gente pensa, às vezes não é bem o que Deus pensa. Nós pensamos como seres militares que somos, não é? E Deus tem outras ideias. É como é que tu dizes? É desorganizado. Nosso Deus é muito desorganizado. É desorganizado para a nossa cabeça. Margarida, como é que era a justiça neste caso? Qual é a justiça? Tu és uma filha de Deus, os filhos de Deus são justos. Qual é a justiça que a filha de Deus vai aplicar neste caso? E acho que os meus pensamentos são diferentes dos de Deus. Quais são os teus? Mostra-nos lá. Os meus eram também ser julgado. Como? Qual era a sentença? A sentença era, sei lá, prisão, vamos lá. Mas não era uma coisa igual a do Ricardo Salgado, pois não? Nem assim daquelas que tem lá Não. carpetes e ar-condicionados e tudo, pois não? Não. Estou a imaginar que não, pois não? E com pelado nada. Não fazem direito com mãe. Mas como nós não podemos ser juízes, só Deus é que sabia. E tu, minha esposa, qual é a justiça neste caso? Não sei. Mas ele matou dentro da situação. Ele matou a mãe, espancou a criança, deixou-a quase morta. Qual é a justiça? Tem que ser preso. Estão a ver, irmãos? Pelo menos. Estão a ver? A justiça dos homens é uma, a justiça de Deus é Vocês estão a ver onde é que está o problema aqui? É que nenhum de vós pensou em justiça. Vocês pensaram numa coisa: vingar-se. Isso nada tem a ver com justiça. Isso não tem nada a ver com justiça. Justiça é uma coisa muito simples. Eu vou tomar conta daquela criança. Eu vou cuidar dela. Eu vou tê-la como minha filha. Isto é justiça. O resto é punição. Este é o nosso problema. É que nós estamos mais preocupados em aplicar uma punição contra o condenado do que zelar pelo injustiçado. Sabes o que é que nós somos? Justos. Tzadik. Chamados a ser justos. Dar a cada um aquilo que é de direito. Aquele filho perdeu um direito. Qual foi o direito que ele perdeu? A ter uma mãe. Nenhum de vós se apresentou com a justiça. Eu serei para ele mãe. Mas hoje em dia, Fábio, ninguém pode fazer isso. As crianças... Por isso é que Deus inclina-se desde o céu para ver se há algum homem que seja justo, e não há um sequer. E não é de hoje em dia, é desde que o homem é homem. Não justifiquem isto com o tempo.
Porque o tempo, eu vou-vos explicar a diferença qual é o problema do tempo. O João invoca o problema do tempo, irmãos. O João invoca o problema do tempo. O tempo tem um problema. Sabes qual é a diferença do tempo entre o homem mais milionário à face da Terra e do homem mais pobre à face da Terra? Vocês sabem qual é a diferença entre um e o outro? Vocês sabem qual é a diferença entre um e outro? É que não tem nada. Eu falei-vos do tempo. O tempo é igual. O tempo é igual para depois. Estão a ver? O tempo, irmãos, é igual ao tempo do bom, como é igual ao tempo do mau. Mas deixai que vos lembro uma coisa. O tempo do injusto e do justo é o mesmo. O tempo que tu levas a aplicar a injustiça e a justiça que o leva a aplicá-la é o mesmo. A questão é, como é que tu decides aplicar o tempo? Hoje, os homens mais ricos à face da terra fariam tudo para comprar tempo. Hoje, qualquer um de nós faria tudo para comprar tempo. Tempo. Mas sabes a quem pertence o tempo? A Deus. Por isso, nunca digam que hoje em dia, porque a mesma justificação que tu acabaste de linchar contra mim, esta mesma acusação é a mesma que usarão agora aos nossos filhos e aos nossos netos para dizer que não querem ter filhos. Porque os tempos e os momentos são difíceis. Porque fáceis eram os tempos e os momentos onde as mulheres lavavam o tanque, a roupa no tanque, e onde o fogão era cá fora, em lenha. Esses eram tempos fáceis, onde tinham 10 filhos e se calhar 5 ou 6 morriam nos primeiros 6 anos de vida. Esses tempos eram fáceis, não era? Porque agora os tempos são difíceis. Mas tu aplicaste esta justiça. Não, eu só disse que mesmo que qualquer É uma pessoa- forma de pensar. Não tem justificação. Sim. A injustiça é sempre injusta. Eu não estou a dizer que a injustiça que não seja injusta, mas tu tens de te situar também no nosso tempo, Sim. mesmo compreendendo tudo que tu estás a dizer, que tu, por exemplo, uma criança nessa situação, tu queres tomar conta dela, o Estado não deixa. Pronto, eu vou explicar de uma forma mais fácil, para ver se tu entendes. Porque chama-se dura cerviz, mas eu vou-te explicar o que é. Vamos tentar perceber que tu percebas onde é que é dura cerviz. Vou tentar explicar-vos onde é que está a injustiça dos amigos de Jó contra ele. E a nossa injustiça nestes tempos, irmãos. Porque ela está a tentar justificar-se na inércia. Isto é, ela está a tentar justificar-se. Ela, de juiz, está a passar a ser condenada. Ela era juíza da sentença. Mas como percebe que era uma juíza iníqua, já quer mudar a lei. E então mudou a lei, pondo uma lei nova, que é o tempo. Reparem na capacidade que nós temos para fazer as coisas. Porque nós fazemos, como ela fez agora com isto, faz com tudo. Nós fazemos com tudo. Com tudo. Irmãos, é com tudo. Antigamente as pessoas eram mais piedosas porque não tinham Bíblia. Era isso. Porque eram relativas, elas não percebiam nada. Então ficaram mais piedosas. Pois, nós agora somos menos porquê? Não temos tempo. Será isso? Tempo é o mesmo. Estão a ver? Estão a ver como afinal é tudo igual? Estão a ver o que é que não mudou? O coração do homem. Sabe o que é que nós, se queremos manifestar a graça da justiça, sabe o que é que nos somos chamados? É muito simples. É tão simples quanto isto. Estás num bairro, junta-te, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amigos. Nós somos uma missão, juntem-se, 10, 12, 15, 20 uma missão. Vamos fazer o quê? Um ato de justiça. Qual é o ato de justiça? Qual é o nosso ato de justiça aqui? Qual é o ato de justiça? Qual é? Tratar. Pensar. Tratar. Como o quê? Tratar como um servidor. A quem? Aos filhos de Deus. Que estavam o quê? Deixados. Abandonados. Esquecidos. Isto chama-se justiça. Os tempos são diferentes. Os momentos são diferentes. Mas a nossa resposta também pode ser diferente.
cabe-nos a nós depois fazer a gestão do tempo. Que eu ofereço o meu tempo como uma oferta voluntária. Não é um sacrifício, é uma oferta voluntária. E por ser uma oferta voluntária, torna-se, aos olhos de Deus, um sacrifício. Mas não faço com sacrifício. Sim. Eu não faço obrigado. Mas porque o faço livremente e voluntariamente, torna-se uma oferta voluntária. Deixei que vos diga o que é sucesso na justiça. O que é um homem de sucesso? Os profetas. Eu tenho uma paixão pelos profetas. São uma paixão. Dos menores aos maiores é igual. Os profetas são homens impressionantes. Impressionantes. Porque são pessoas de caráter, de fibra, e que discutem com Deus, e que pleiteiam com Deus. Pleiteiam mesmo, abrem o peito a Deus, rasgam a vida a Deus. E é impressionante para mim escutar Deus a dizer a um profeta assim: olha, tu vais anunciar àquele povo, mas eles não te vão ouvir. O que é que qualquer um de nós perguntaria? Então, se eles não vão ouvir, O que é que eu vou fazer? estão a ver? É ou não é? Estou certo ou não estou? Então isso parece-me a mim que eu seria um profeta estúpido. No mínimo seria um profeta estúpido. Porque o sucesso seria o quê? Eu falar e virem para si aos peixinhos a ouvir o sermão de Santo António. Certo? Mas não é isso que acontece. O Senhor manda e ninguém te vai ouvir. Esse é o sucesso do profeta. Qual é o sucesso, então, do profeta? Onde é que está o sucesso daquele profeta? Onde é que está? Está nisto. Na obediência. Na obediência à tua palavra, Senhor. Na obediência à tua palavra, Senhor. Eu vou, não entendendo nada do que tu me estás a dizer, porque parece-me algo tão absurdo o que tu me estás a dizer, Senhor, mas vou voluntariamente, Senhor. Vou cumprir o propósito desta minha vida. Ainda que tu já me estejas a dizer que ninguém me vai ouvir. E mais, e o que me alegra a mim, diz o Senhor, é um coração bem disposto. Por isso tu vais, ninguém te vai ouvir, mas vai bem disposto. E vai fazendo como se todos te tivessem ouvido, sendo que ninguém te vai ouvir. Já viram como é a justiça? Como Deus faz um homem justo. Como Deus faz uma mulher justa. É assim, mas não se percebe. Pois não se percebe, não. Não se percebe, não. Sabe o que é que nos falta a nós cristãos? Ontem falava hoje de escola. Hoje de escola, outra vez de escola. Era nós cristãos que nos juntamos a gente tantas reuniões e tantas tretas pastorais e mais aquela. Eu não estou a dizer que isso não faça falta. Falta até faz, mas proveito tem muito pouco. Falta, eu não digo que não faça, mas proveito. A gente espreme, às vezes não deita nada. Aquilo são laranjas secas, já não tem nada para deitar. Aquilo estamos a chover em cima do molhado. Uma reunião para programar onde é que é o caminho da procissão. Todos os anos é igual, cá há 60 anos que é igual. Então estamos numa reunião para quê? Para isso? Não é preciso uma reunião para isso. É preciso que haja os líderes programem e dizem, agora vamos delegar. Tu e tu tratem disto, por favor. Tu tratem disto. Pronto, está feito. Poupou-se tanto tempo inútil que estava ali a fazer nada. Então o que é que era o nosso trabalho? Uma paróquia grande. Não estou a falar do caso de uma comunidade pequenina como esta, que precisa é de ser missionários cá. Mas uma paróquia grande. Qual é o trabalho? Sim, senhora. Quantas professoras nós temos aqui? Temos 6 professoras. Pá, temos alguns que tentam habituar-se a lidar com miúdos. Muito bem. Vamos ter a diretora daquele agrupamento. Olha, nós queríamos fazer uma atividade com os 10 piores alunos da escola. Os 10 piores. Os 10 piores alunos da escola. Não os 10 melhores. Olha, os que são piores de todos, juntem-nos que a gente quer fazer uma atividade com nós ao ar livre. Sabe para quê? Para despejar amor. Sabe no final daquele dia, que aqueles jovens podem nem perceber absolutamente nada que estão podem fazer, até podem deixar uma seca, mas uma pergunta há de ser feita. Porquê? Porquê nós?
Porquê? Juntaram a quadrilha dos piores. Porquê? Porquê, irmãos? Justiça, irmãos. É a parábola da justiça. Sabes qual é a parábola da justiça? Alguns de vocês não sabem identificar qual é a parábola da justiça que Jesus conta. Jesus conta uma parábola que fala de justiça. Uma. Sabes qual é? O bom samaritano. Sabes onde está a justiça? Deixa que vocês relembra onde é a justiça. Um homem foi roubado, deixado quase morto. O homem não era capaz de sair dali sozinho. Roubado, espancado, deixado no chão como morto. Passou a correr 2 da raça dele. 2 judeus, como ele era judeu. 2 irmãos. Quem eram? O culto, o sacerdote. Passou. Sabes o que fez? Passou para o outro lado da rua. Não lhe tocou para não se profanar. Não tocou para não se contaminar. Ou se calhar tinha uma agenda muito cheia com os seus cultos. A seguir, veio um levita, o homem da lei. Sabe o que é que ele fez? Ao ver o seu irmão, da sua raça, da sua tribo, do seu tempo, passou para o outro lado, para não se contaminar, para não chegar atrasado às suas funções sobre a lei. Depois passa um samaritano. E aquele que estava ali no chão, o judeu, olhava para o samaritano como seu inimigo. Porque assim olham os judeus para os samaritanos, como inimigos. O judeu, se o samaritano lhe der um copo de água, ele não bebe, porque a água é impura. O judeu reza 3 coisas de manhã. Ainda bem que eu nasci nem mulher, nem cão, nem judeu, nem samaritano. São as 3 piores coisas que eles podiam ser. Samaritanos, cães ou mulheres. Estão a ver o que é que este samaritano faz? Vocês lembram-se? Para, desce na montada, despeja óleo, despeja vinho em cima das feridas daquele homem, põe-no na sua montada. Há aquele que olhava para si como seu inimigo, mas que estava morto no chão. Leva-o até à estalagem. Diz ao homem, cuida dele. Estão aqui 2 moedas. O que tu gastares a mais, eu pago-te na minha volta. Isto chama-se justiça. Sabem como é que a justiça Deus nos revelou a nós, irmãos? Como perdão. A nossa justiça para nós é o perdão. Não há outra justiça para nós, irmãos. Não há. Perdão. Por ser justiça que hoje o mundo precisa e clama. Que hoje o mundo precisa e clama. Como há pouco a Jacinta falava e bem. Que nestes tempos, hoje, se nós formos para ficar com uma criança, não é fácil, é muito difícil. Sabes porquê, irmãos? Queres que vos diga? Vocês querem que vos lembre? Já que vos lembro. Eu vos lembro do nosso meio, das nossas casas, do nosso culto, da nossa fé. Estão a ser aqueles que é quem mais abusa deles. É desde professores, é desde homens que oficiam o culto divino, é desde colégios. É um horror. É um horror. É demoníaco. Então, o Estado tem o direito, tem o dever de não pôr 2 traumas em cima daquela criança. Já basta um, ainda lhe vai pôr outro. Deixa cá ver se quem está a vir, com que intenções está a vir. É porque há gente que vai para ir buscar uma criança e julga que está a ir a um canil, buscar um cão, um caniche, que lhe dá a vacina ao que põe na varanda que não faz um barulho. Mas não é assim. Uma criança já nasceu antes de estar em casa. São as crianças que nascem no coração, que nascem numa mesa que se alarga, que nascem numa família que se alarga. Não se estreita, ela se alarga. Por isso é preciso ter muito cuidado. E sim, de facto o tempo é diferente. É preciso cuidar. E ainda bem. E ainda bem. E isso não é mau. Isso é ser justo. Sim, muita gente hoje em dia, cada vez mais.
Nós vimos os casos de há pouco tempo que deram de uma igreja conhecida de todos, que deram no canal da TVI. Nós vimos casos que acontecem também nos nossos colégios. Nós sabemos. Não vale a pena taparmos a sol com a peneira. Não vale a pena. Mas nas nossas casas também fazem. Também fazem isso. Os pais, os avós, os tios. Vocês estão a perceber? Por isso é preciso ter muito cuidado a fazermos isto. Não acusemos. Aliás, diz que eu não sei familiar, infelizmente. Não acusemos aqueles que estão numa situação de guardar, de ter algum discernimento, de chegar a ver se esta pessoa está capaz ou não para receber esta criança. E ao contrário daquilo que nós pensamos, no nosso país, por exemplo, a maioria das crianças não estão para a adoção, estão em instituição, mas não estão dadas para a adoção, que é muito diferente. São de mães presas, pais presos, que não têm meios para ter os filhos, mas que eles não foram dados para a adoção. Isso quer dizer que os pais depois podem voltar e buscá-los. Não sei se vocês entendem. É que a gente às vezes fala de cor e a coisa não é assim tão simples. Mas o que eu vos digo, irmãos, é que no nosso coração, quando surge um caso destes, a nossa preocupação não devia de ser aquele animal devia de ser condenado à morte. A nossa preocupação devia de ser uma! O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Quando Jesus disse a messe é grande, estás a ver, a messe é grande, os operários são poucos, pediu ao Pai. Sabes que quando a gente reza, o que é que o Pai faz? A quem reza, Deus manda para a messe. Quando vocês pedirem justiça a Deus, sabes o que é que Deus vai fazer? Vai mandar-vos a vocês e a mim sermos os arautos da justiça. Não julgueis que vai vir um Dom Sebastião. Não. Serás tu. Tu vais fazer justiça. Queres justiça? Então vais tu. Eu vou-te mandar a ti fazê-la. Mas quem sou eu? És tu. Mas é um gigante. E tu és um pequeno David. Senhor, mas eu não caio na farda. Mas não precisa da farda. Tens lá 5 pedras no chão. Chega-te bem para destruir aquilo que é preciso. Pega naquilo que sabes fazer. Pega naquilo que sabes fazer. Olhei, nós temos aqui, por exemplo, está aqui uma filha connosco. Nós estamos a fazer aquelas peças de barro. Ela não pode fazer muita coisa, não pode fazer muito esforço. Mas disse, pois eu vou-vos ajudar. E ele está com o rolo a amassar o barro. E não está a contribuir. Claro que está a contribuir. Se cada um contribuir, com o barro, outro contribui com uma flor, outro contribui com um canto, outro contribui com luz, outro contribui ajuda a limpar. Quando dermos conta, somos uma família. E então somos uma igreja. Porque até lá, são os vampiros. Cada um a jogar sobre o pescoço um do outro, a ver o que é que eu posso sugar do outro. Até lá não passamos vampiros. Quando ninguém se quiser dar a si mesmo o corpo ao manifesto, somos vampiros. Ou depois suplicamos que venha o seu padre, o seu bispo, fazer o serviço. Não. Quem tem que o fazer são vocês que estão aí. Porque sabes que é isso? É para vocês. É para nós. Quem tem que defender a causa somos nós. Quem tem que defender esta casa somos nós. Quem tem que defender este bairro somos nós. Quem tem que defender estas pessoas somos nós. Não tem que vir ninguém de fora. Somos nós que estamos. Temos é que pedir, Senhor, mostra-nos como. Porque nós não sabemos, Senhor. Parece que nós vamos e ninguém nos quer ouvir. Mas tu vai. Tu não te importes, tu não tens nada a ver com isso. No tempo oportuno te ouvirão. Por isso tu grita. No tempo oportuno te ouvirão. Que o Senhor nos ajude então a sabermos ser justos, ser homens de sucesso, mulheres de sucesso e perceber o que é o sucesso. Que o sucesso é a obediência à palavra de Deus e que o nosso tempo, na realidade, seja uma oferta espontânea e agradável a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.